aqui da parte personalizada, o capítulo 6 do livro, em algumas coisas, mas eu vou dar uma recheada. Depois nós disponibilizamos um texto do próprio capítulo, de 3 páginas do livro, que deu 1,5 páginas num Word que o Piva já deve ter disponibilizado no grupo. Disponibilizou? Piva. Já, 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 já. E aí eu queria que vocês lessem isso para eu fazer uma pergunta para a gente fechar essa primeira parte e depois uma segunda parte bem mais tranquila também. Tudo bem? Quem não está com o celular, mas está com o livro, é da página 99 à página 101, que é o texto que eu separei para a gente ler. Mas vamos antes dar uma conversadinha, esse livro. Olha, eu também tenho. Olha! Eita. Olha, eu também tem. Ah! Ah, mais um. Ah, não, é a mesma. Mudou só de. Bom, eu vou colocar então uma apresentação até chegar nisso aí. Vamos ver se dá para a gente conversar um pouco a respeito. Vamos ver, Piva. Qualquer coisa você me ajuda, se eu não acertar. Mas acho que eu estou a acertar aí. Isso! Acertei? Oh, certíssimo. É! Ê! A pandemia está me fazendo milagres aí. Bom, eu queria tirar daqui para cá. Para vocês, tá tudo legal para ver? Mariluz, Celso, demais aí? Camila? Para mim, sim, professor. Legal. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre metodologia ativa e personalizada, retomando umas coisas que a gente viu, só para homogeneizar. Não sei se vocês se lembram desse slide, acho que já foi passado, né? Em que coloca a metodologia ativa como um professor sendo muito mais um tutor, um gestor, um organizador da tarefa docente, mas a aprendizagem, o estudante mesmo ser o responsável até pela procura das coisas, né? E na metodologia passiva, o professor mais falando sobre a sua autoria, sobre os conhecimentos que ele vai transmitir, e o estudante mais passivo e tal. O Piva deve ter falado na primeira aula que isso começou lá antes de Cristo, né? O Sócrates já fazia umas cutucadas para as pessoas irem elas próprias fazendo a sua construção do conhecimento, né? E esse processo chamado maiêutica, né? Que é dar a luz ao conhecimento, ele se baseava numa coisa que o Sócrates acreditava, que as pessoas já tinham intrinsecamente o conhecimento e era só uma questão de trabalhar isso para poder isso aflorar. Bom, isso ficou aí um tempão, e aí Idade Média, essas coisas todas aí, o obscurantismo que a gente conhece bem, e até que no século XIX começa um movimento da escola nova, a escola ativa, lá nos países nórdicos, né, na Bélgica, na Holanda, e quando Rui Barbosa vai então para a Haia, né, nos julgamentos internacionais, ele era representante brasileiro lá na Holanda, em Haia, ele então toma contato com esse movimento e traz para o Brasil no final do século XIX, e isso acaba influenciando o pessoal intelectual da época, aí os movimentos nacionalistas, né, do começo do século XX, que leva então ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né? Pessoal tipo Ramos de Azevedo, os intelectuais da época, então redigem esse manifesto que preconiza um envolvimento maior do aluno na própria aprendizagem, e isso então leva a um movimento no Brasil que acaba culminando, né, com matemática moderna, estudo dirigido, já nos anos 50, anos 60. E isso acaba tendo um boom na segunda metade do século XX, com o PBL, né, o estudo baseado em problema, que foi desenvolvido nas faculdades de medicina do Canadá, primeiro em Hamilton, né, em Ontário,
e depois foi trazido para o Brasil no final dos anos 80, anos 90, já tinha, então, aí muita coisa a respeito de PBL, mas muito só o PBL, né? Até que nos anos 2000 tem aí o boom da metodologia ativa e agora um segundo boom, né, em 2020, com a pandemia, porque o ensino acabou se tornando, né, o ensino remoto, exigindo, então, essa participação, ainda que não muito querida, nem por professores, alguns, e nem por alunos, alguns também, mas todo mundo agora está tendo que se virar, porque distanciamento social e, enfim, não preciso contar a história de novo, né? Mas o importante é que isso tem um apelo que é muito antigo, só que foi sendo repaginado, principalmente por conta aí das novas tecnologias de informação e comunicação. Tudo bem até aí? Já dormiram? Não. Ainda não. Posso continuar? Pode. Posso! Ei, que bom! Obrigado, Piva. A gente Pode. combinou antes, né? Bom, eu queria falar o seguinte, que tem várias formas de mostrar como a sociedade evoluiu aí ao longo da história do homem, né? E as revoluções industriais são uma delas, né? Então eu tenho a revolução aí industrial na metade do século XVIII, eu tenho no final do século XIX uma segunda revolução industrial que vai falar então aí que vai levar não mais a máquina a vapor, mas as comunicações, né? Automóvel, avião, transportes de forma geral e depois comunicação. Eu tenho a revolução técnico-científica com computador, transistor, eletrônica avançada, né? E desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, robótica, que é no nosso século já. Então, há um pulo enorme, né? A partir do século XVIII, a partir da máquina a vapor, da máquina têxtil, depois do vapor, até os nossos dias aí com a nanotecnologia, impressão 3D, né? O pessoal está fazendo coisas impressionantes com a impressão 3D, né? Até máscara aí para a pandemia, mas também a parte de tecidual, né? Reposição de ossos e coisas muito, muito sofisticadas que estão contribuindo muito para o avanço científico de forma geral. Bom, eu li um artigo, e o Piva já deve ter falado isso também, que quando a gente ignora as mudanças, a gente pode sucumbir a partir delas, né? Então, o Piva com certeza já mostrou para vocês, né, por que a Blockbuster não foi quem inventou a Netflix, que era uma super loja aí de empréstimo de videocassete, né? Por que não foi uma companhia de táxi que inventou o Uber? Por que não foi a rede Hilton, os hotéis aí, as grandes redes hoteleiras, que não criou o Airbnb, né? Por que a Nokia não inventou o primeiro smartphone? Ou por que o Guia Quatro Rodas não criou o Waze? Então, segundo alguns autores, quer dizer, quando você se acomoda, você pode acabar sucumbindo pela própria acomodação. Lembra quando a Kodak, né, tinha filme e a gente tirava fotografia com filme colorido, né? E comprava aqueles filmes que eram caros, a revelação era cara, nos laboratórios Kodak, nos laboratórios da Fuji, né? Hoje ninguém mais nem sabe o que é fotografia. Eu fazia coleção de cartão postal. Hoje tem cidade que eu chego para pedir cartão postal no interior do Brasil e o pessoal não sabe o que é. Aí eu falo assim, mas não tem uma foto da cidade? Mas foto? Para que foto você quer? Tira. Eu queria um cartão postal, né? Enfim, a coisa mudou muito e minha coleção agora está quase em compasso de espera, né? Mas a gente ia na banca de jornal, numa cidade, na rodoviária, e encontrava um monte de postal. Agora, para encontrar um, né? Bom, uma outra coisa, tem esse pessoal aí que escreveu um livro, Educação 4.0, que eu achei legal, da Unitar Editora,
É um pessoal ligado a ensino superior, lá da região de Campinas, da região aí de Itu, da Grande Itu, né? Que pega um pouco Campinas, Paulínia, tudo mais. E esse pessoal, então, fala em mudança comportamental. Eu achei legal, não sei se eu já falei isso para vocês, mas que o homem sai eles colocam as fases da humanidade em 4 grandes fases. A primeira, nômade, quer dizer, o homem não tinha, se alimentava da caça e, portanto, não tinha residência fixa. E o importante era a força física, né? Ele caçava para sobreviver. Dessa fase extrativista, ele passa para uma fase gregária, quando ele se fixa e começa a desenvolver agricultura, a criar os próprios animais, né? E aí o poder sai da força e vai para a propriedade. Né? Então, quem tinha propriedade estava com tudo, porque tinha como desenvolver a agricultura, criar os animais e tinha poder. Né? Daí, eles colocam uma terceira fase, que é da Revolução Industrial, em que o poder sai da propriedade e vai para o capital. Quem tem dinheiro consegue comprar máquinas e investir, né, na ciência, em novas descobertas, e com isso o poder que já foi da força, que já foi da propriedade, passa a ser do capital. E, finalmente, eles colocam uma quarta fase que começa com o lançamento do smartphone pela Apple em 2007. E coloca que o poder sai, então, do capital e passa a ser da conectividade. Isso é tão atual, e eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas nós estamos até com uma CPI, aí CPI não, uma investigação, né, do Supremo, das fake news e tudo mais. Porque a conectividade hoje, ela consegue agregar, desagregar, construir, destruir de uma forma muito, muito rápida e muito acessível, né? Porque uma pessoa que não está conectada hoje, ela não é uma pessoa, bom, com a pandemia, né? Até pessoas muito menos favorecidas socioeconomicamente tá tendo que ter conectividade para poder os filhos frequentarem escola minimamente, e isso está obrigando, né, o próprio governo a instrumentalizar essas pessoas que não estavam aí, né, conectadas, a se conectarem. Mas já existe uma grande quantidade de pessoas conectadas, né, e hoje, mais do que a importância do capital, claro que o capital continua sendo muito importante, né, mas a conectividade ela consegue, às vezes com a ajuda do capital, né, construir ou destruir um monte de coisa. E os caras colocam isso, assim, é impressionante como o ser humano evoluiu, como avançou, né? Há outras mudanças comportamentais, que o Piva gosta dessa, com base na comunicação, né? O homem, até a escrita, ele não tinha história, né? A história humana começa aí em 5, 10 mil anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, e vai tendo uma super revolução aí no século XV, né, com a invenção da tipografia, que permite que a coisa não seja mais individualizada. Né? Imagina a igreja na Idade Média, né? As transcrições dos livros, né? Que eram feitas à mão, até 1445, com o invento da tipografia, que faz com que haja uma expansão muito grande da comunicação. Né? Depois, um telégrafo, telefone, isso dá um outro boom, né, no século XIX, e a gente começa a se comunicar de uma forma muito mais rápida, né, entre as pessoas, essa comunicação acaba sendo atingindo muitos receptores, e com a televisão principalmente, né, ela atinge um número enorme de pessoas a partir de uma central, né? E, finalmente, tem a internacionalização via satélite, né? E a informação passa a correr com a velocidade da luz. Então, coisa que antes era feita à mão pelos escribas, né? Na época de Cristo, passa a ter aí uma velocidade imensa. E a internet, então, garante que a comunicação ocorra aí de pessoa para pessoa, e não há mais dono da transmissão, né? A gente passa a ser o próprio
autor da transmissão e se comunica e faz as redes sociais e tudo mais. Esse outro livro também que quem não leu é legal ver, porque ele mostra aí da caverna à galáxia, né? Comunicação em debate, é muito legal, vale a pena perder um tempinho para ver. E enquanto isso, já mostrei esse slide, esse eu tenho certeza, a gente está aí desde lá da Índia, né? Com a sala de aula muito parecida, né? Na Idade Média, no século XIX, no século XX, com algumas alterações, até que a gente está fazendo aqui agora, mas não deixa de ser uma coisa quase unidirecional, né? Com o púlpito, alguém despejando e coisas parecidas, e isso leva a um conceito de escola e de massificação que eu gostaria que vocês assistissem. Será que vai dar certo, Piva? Acho que sim. Acho que sim. Vamos lá. Acho que sim, né? Vamos tentar? Vejam esse filme e vamos tentar discutir um pouquinho o que ele mostra. Vejam. Conseguiu? Teve som e tudo? Não. Sim? O Sem som, som? o som saiu, não saiu. Ah, que pena. Mas deu para Bom, entender. acho que deu para entender, né? Na verdade, a escola, ela caminhou um pouco com essa massificação. E o nosso desafio é que não saia uma linha de montagem nos nossos alunos. Quer dizer, que os nossos alunos consigam ter a sua personalidade impressa na própria formação. E esse é o desafio, né? A escola acabou se massificando para atingir o número maior de alunos, mas ela correu um risco imenso de se transformar, em alguns casos se transformou, né, nesse vídeo. Né? Todo mundo, em quase uma coisa fordiana, né, uma coisa industrial, formando aí as caixinhas, né, o pessoal quadradinho para desempenhar algumas funções sociais, mas muito restritos, muito encaixotados numa visão massificadora. Tá? Então, o desafio da escola moderna é ser de massa, mas garantir que a individualidade seja respeitada. Tá certo? E é esse o grande desafio. E é isso que a gente tem que perseguir, né, para que o nosso aluno, que a gente sabe que tem velocidade de aprendizado diferente, que a gente sabe que tem velocidade, está tendo aquele quadro no Hulk agora, aos sábados, né, desses altas habilidades, né, que antigamente era geninho, superdotado, agora se fala em altas habilidades, são pessoas que têm um raciocínio para algumas coisas impressionante, né? Eu não sei se vocês estão assistindo, eu quando vejo aquelas contas, eu saio correndo atrás, eu sou super bom em conta. E eles batem de 10-0. Tá? E naquelas coisas de soletrar, invertido, então, pelo amor de Deus, ali eu sou um débil mental. Eu tenho que desenhar a palavra na cabeça e começar a voltar. E essas pessoas fazem com uma naturalidade impressionante. Né? E essas pessoas são diferenciadas. Imagina um cara desse você ensinando, né, as 4 operações, a tabuada, né, para uma criança desse tipo. Né? É claro que ela vai atrapalhar e ela tem que ter algum estímulo à parte que faça com que ela consiga desenvolver essas habilidades que ela tem muito mais acima da média do que a média que a gente trabalha quando está ensinando as 4 operações.
E, em contrapartida, eu vou ter lá também alguém que vai ter uma dificuldade hercúlea para perceber, né, a tabuada de, demais, que dirá da multiplicação. Né? Então, esse desafio da escola é que faz com que a gente tenha desenvolvido uma escola que acabou virando uma armadilha para a gente mesmo. Né? Então, já discutimos isso, e eu queria saber a opinião de vocês um pouco. Quer dizer, que nós trabalhamos com a média, eu acho que tudo bem, né? Porque a gente tem que dar conta de um programa, de uma disciplina e tal. Mas como fazer com esse pessoal dos extremos, né? Então, por isso a importância de metodologia ativa e personalizada de aprendizagem. E para isso, eu vou usar o ensino híbrido, né, o blended learning, que está na moda também, que normalmente é encarado como sendo uma coisa tipo presencial e à distância, né? Eu hibridizo essa dosagem, mas que a gente no livro então propõe que seja um blend como nos vinhos, né? Um blend que misture metodologia e não misture modalidade de ensino simplesmente. Porque modalidade é fácil, né? Você faz uma coisa virtual, uma coisa presencial e já tem um ensino híbrido, tá certo? Então, pus aqui, né, um varietal, predomina uma casta de uva, né? E na assemblagem, no blend, as uvas, elas são misturadas, né? Então, eu tenho aí vários blends de vinhos e várias varietais, né? O Tanado do Uruguai, mas o Barolo, enfim, quem gosta de vinho, né? É um prato cheio. Aliás, já vou tomar o meu. Você tem uma coisa que a pandemia está me ensinando. Aliás, seria facílimo, né? Acaba com o isolamento social. Todo mundo que emagreceu durante a pandemia pode sair. Pronto. Né? Ia ter isolamento total, 100%. Eu acho, porque eu não conheço ninguém, e se alguém falar que emagreceu, eu vou duvidar, né, que tenha emagrecido nesse tempo. Né? Primeiro a gente fica mais ocioso, e depois que a gente come muito. Né? Todo mundo, primeira onda, vamos fazer pão, todo mundo faz pão. E pão, né? Até o light, agora está na onda de pudim, todo mundo fazendo pudim. Pudim, meu Deus, que é coisa mais engordante do que pudim, é mais que pão. Né? No final, acho que vai vir sorvete, eu nem sei o que vem por aí. Mas, enfim, é muito interessante essa abordagem do blend, porque essas misturas podem enriquecer e dar sabores muito diferenciados. E quando a gente mistura a metodologia, a gente consegue isso. Né? Então, o blend é no sentido de misturar, e o nosso grupo, então, propõe esse blend metodológico. Tá? E o livro está aí, um livro novo, que ninguém conhece, né? Lançamento agora. E eu queria mostrar para vocês... isso aqui não. Deixa eu só... retomar Peer Instruction, que a gente fez nesse capítulo. E alguém pode me explicar Peer Instruction? Ou instrução em pares? Alguém lembra? Não ouvi. Camila? Judailma? Luciane? Fábio? Chamada oral? Não é Então, seria assim, os pares, né? Um com mais dificuldade, um com menos dificuldade, aquele com mais dificuldade vai meio que ensinar, vamos dizer assim, entre aspas, né? O com mais dificuldade. E nisso há troca, né? E a classe acaba chegando no mesmo nível, né? Porque há essa... isso, né? Não deixa de ser. E esse é um tipo de forma de colocar os pares muito criativo. Né? Você coloca os melhores com os piores, no sentido do aprendizado, da facilidade, isso ajuda. Tem um professor, chama Ricardo, Reginaldo, de Brasília. É Ricardo. Que
ele faz uma avaliação diagnóstica, aí depois ele pega os 10 melhores, ele divide a classe em grupos de 5 ou 6. E ele pega os 10 primeiros, ou se a classe tiver 50 alunos, grupos de 10, se tiver, 10 grupos, para dar 6 alunos mais ou menos. Então ele trabalha com 50, 60 alunos, ele pega os 10 primeiros e cada um vira uma cabeça de chave. Aí ele vai pegando os 10 seguintes, mas do 20º, 19º, 18º, e vai pondo o 20º com o primeiro, o 19º com o segundo, o 18º com o terceiro, até dar 2 alunos. Aí pega do 20 ao 30, mesma coisa. Do 31 ao 40, mesma coisa, até formar os grupos. Aí o que teve melhor desempenho na avaliação diagnóstica vai ser responsável por ensinar aqueles que têm menor desempenho. Não obrigatoriamente um só, mas os 2 melhores, depende muito da nota que a turma tirou na avaliação. 15 dias depois ele dá uma nova avaliação. E quem ficou com a incumbência de instruir, não faz avaliação. Só faz quem foi mal. E aí ele pega a nota, o incremento que cada um teve na nota, e dá para aquele que instruiu. Então, sei lá, se o grupo dele aumentou em 30% o desempenho, ele tem a nota dele aumentada em 30%. O cara dá aula de cálculo. Ele tem 5% de reprovação na disciplina dele. Quando normal em cálculo é 50%. Tá? Só com essa estratégia, ele tem um monte de coisa no YouTube, depois eu vou passar no grupo o endereço dele, vale super a pena, ele até mostra para o professor como é que faz isso, e não deixa de ser uma instrução em pares, só que aí grupos pequenos, mas maiores. Aqui eu posso fazer sem essa análise prévia. Tá? O método desenvolvido em Harvard, ele deixava pares mesmo, de 2 em 2, né? O professor dava um tema ou na aula ou para estudar em casa, e quando o aluno começava a estudar, estudava em dupla, e depois de um certo tempo de conversa, o professor fazia aí algum tipo de teste para ver se a coisa estava incorporada, aquele conceito, aquele conteúdo ou não. Isso, nos anos 90, foi feito aí por um pessoal, depois eu lembro o nome, mas que o Palharim cita em 2012, que passa por esses momentos que eu falei. Os alunos estudam um tema, ou em casa, ou no começo da aula, uma meia horinha, aí depois o professor dá uma explicada geral, uns 10, 15 minutos do tema, e aí eles se reúnem em pares. E aí, não obrigatoriamente, é o melhor com o pior. Tá? Normalmente pode ser pela disposição geográfica na sala. E talvez vá acabar o tempo, né? Falta 1 minuto. Bom, aí esses pares vão, então, discutir e o professor, então, testa os conceitos e se a coisa for menor do que 30%, ele explana novamente. Se for até 75%, os alunos voltam a discutir e se for acima de 75%, ele passa adiante. O que eu gostaria que vocês fizessem? Bom, vamos esperar a próxima entrada e aí eu explico o que fazer. Nós vamos fazer uma coisa parecida com isso para tentar entender um pouco a parte do desenho instrucional que tem nesse capítulo que vocês devem ter lido. E comentar um pouco também os 2 artigos que eram para ler. Um, inclusive, que nem deu certo, né? Quer dizer, não é que não deu certo, não teve aumento significativo do desempenho dos alunos em função da metodologia. Só para... Foi a Luciana ou foi a Ana que falou sobre a peer instruction? Luciane. Para Luciane. Então, Luciane, na verdade, esse Mazur, né, que é o cara que acaba desenvolvendo aí essa sistemática, ele não coloca que os pares têm que ser o
melhor com o pior. Tá? Ele simplesmente distribui aleatoriamente, porque só a reunião de duas pessoas, depois de ler um texto e tal, só a troca entre as duas pessoas vai acabar dando certo, segundo... Agora, se você tiver uma maneira de poder melhorar essa heterogeneidade, sem dúvida, acho que vai enriquecer mais, porque aí o grupo vai ser mais motivado entre uma pessoa, se bem que você vai correr um outro risco, né? Que é só um falar e virar uma outra exposição de um com o outro, né? Se tiver o muito bom aluno com um aluno muito vagal. Às vezes, dois vagals ou dois muito bons, a disputa vai ser melhor, né? Então, pois não. Então, porque assim, no fundamental, como as crianças são menores, né? Então a gente chama isso de duplas produtivas. Tá. Porque acaba sendo uma dupla produtiva, isso no fundamental, né? Porque assim, é que como eu trabalho no fundamental, eu sempre penso nessa linha dos pequenos, né? Então, Tá os certíssimo. pequenos, a criança que sabe, ela gosta, né? Ela gosta de ser o ajudante, ela gosta de ajudar o amiguinho, então a gente chama até de dupla produtiva. Por quê? Porque acaba dando um up, entendeu? Aquele amiguinho, ele acaba, ele tem aquela paciência, ele fica, ele quer. É lógico que a gente tem que monitorar, né? Muitas vezes tem que monitorar isso, sim, para só um ou outro ficar, mas a professora tem que estar de olho, né? Tá. E monitorar isso. A ideia do professor da UNB é exatamente essa, tá? Quer dizer, a pessoa que tem mais conhecimento vai efetivamente fazer um papel de um instrutor. Nesse caso aqui, a ideia não é bem essa. Por isso que eu digo que não obrigatoriamente essa dupla produtiva seja a melhor saída aqui. Porque é até bom que você tenha uma heterogeneidade na própria formação dos grupos, porque na hora que você fizer uma testagem, né, que depois da discussão, você dá um teste que é individual. Se você perceber que muitos grupos acabam não tendo um desempenho bom e outros grupos já têm, aí você pode fazer num segundo momento essa mistura dos grupos, entendeu? Porque o meu receio, quando você tem sempre, é que você vai criar uma hierarquia no aprendizado dessa dupla que nem sempre, para um primeiro assunto, ou para um primeiro momento, pode ser ideal. Né? Que você cria o instrutor, aquele aluno que é até ótimo que ele faça isso, mas o deficiente não, né? O deficitário vai ser sempre deficitário e o instrutor vai ser sempre o instrutor nesse caso. Se você Mas aí pode haver uma troca, né? Você não precisa Sim, estar sempre com o isso mesmo aí, coleguinha. claro. Então, assim, isso vai de acordo com a situação, né? Sim, Eu acho sim. que o Não, com professor certeza. tem que ter esse olhar, né? Sim. Se ele começar. E também eu acho assim, uma metodologia que eu não vou usar toda a aula, Aham, né? claro, claro. Então, assim, eu vou saber em que usar essa metodologia, né? Aham, Por isso que é bom, assim, a gente ter várias, né? sim. Para poder estar. E, inclusive, quando você colocar esse teste para uma distribuição aleatória de pares, você pode, num primeiro momento, fazer esse diagnóstico, porque o assunto é novo, né? Então, pode ser que uma pessoa que tenha dificuldade para um outro assunto, nesse daí se saia bem. E aí você Sim. consegue, no segundo momento, fazer esse auxílio, né, do mais avançado para o menos avançado. Tá? Mas para pensar. O que o pessoal outro acha? Bom, para as metodologias, eu gostaria que vocês lessem a página 99, o desenho de instrução, e tem uma figura na página 100, que é justamente essa figura que está aí. Começa no finalzinho da 99, aí tem a figura da página 100, e isso mostra um esquema que o desenho de instrução, ou o design instrucional, vai fazer, e a gente tem que entender esse esquema. E eu queria que vocês me dissessem, ao final da leitura,
como é que eu devo ler essa figura? Se é de cima para baixo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, enfim. Aqui tem um fluxograma de ações, tá? Que a leitura vai dar a dica de como vocês deveriam utilizar esse diagrama para conceber, fazer um desenho de um determinado assunto, de uma determinada instrução com a turma de vocês. Vamos lá? Lê? Eu também vou ler. Alguém quer ler em voz alta ou acha melhor cada um ler o seu? Viva? Como o senhor preferir. Eu não prefere. Bom, eu sou muito inquieto, né, quando a gente está reunido. Luciane, lê o primeiro parágrafo. Trata-se, por favor. Ah, tá sem óculos? Celso, pode ler? Vamos lá. Vamos lá. Luciane. O Celso está lendo? Não. Trata-se da teoria de oferecer orientações de como melhor ajudar as pessoas a aprender e se desenvolver. De forma bem resumida, as teorias de desenho institucional são orientadas ao objetivo instrucional, o que se espera conseguir ao final de um determinado processo, e descreve métodos e de instruções e as situações que cada um desses métodos devem ser ou não utilizados, Os métodos geralmente podem ser quebrados em componentes mais simples e não são determinatísticos, mas probabilísticos. Quer dizer, não são determinantes, mas há probabilidade aí de você... Okay. Aí vem o negocinho, né? Isso, aí vem o esquema. Aí o Celso pode ler a sequência? Celso? Ou a Ana, ou a Camila, ou a Marilúcia, a Gida Lima. Vamos lá? Quem? Ana? Perfeito, Ana. Assim, devemos partir da identificação das situações possíveis de serem evidenciadas. Para cada situação, devemos definir os resultados desejados e as condições de instrução. Continua? Pode continuar, porque esse foi curtinho demais. Esse foi curtinho. Os resultados desejados devem se pautar em pelo menos 3 perspectivas. O nível de eficácia, em termos de quão bem a instrução funciona, conforme indicado pelo quão bem os objetivos de aprendizagem são atingidos, pautando-se pelo grau de proficiência. Note que o resultado, quão bem os objetivos são alcançados, é o que importa nesse item, não o que havia sido planejado. 2, o nível de eficiência, que é o nível de eficácia dividido pelo tempo versus custo da instrução. E 3, o nível de atração ou encantamento, que é a medida de aproveitamento das instruções pelos estudantes. Tá. Vamos explicar isso aí? Alguém quer explicar? Professor, então, se a gente tem que atrair, a gente tem que começar pelo final. O que eu desejo alcançar? Vamos lá. A partir do resultado que eu quero alcançar com o meu aluno, ou com aquela classe, eu vou ver quais as ferramentas eu vou utilizar. A partir das ferramentas que eu pensei, eu começo a planejar todo o processo. Tá. Antes dessa análise que tá, eu acho que é por aí mesmo, mas antes dessa análise, todo mundo está entendendo o seguinte, que toda situação de aprendizagem,
eu tenho que ter um resultado. E o resultado que eu desejo vai ser a eficácia, quer dizer, o quanto essas pessoas alcançaram o objetivo, quer dizer, aquilo que eu queria ensinar foi ensinado, quanto tempo eu demorei, quer dizer, a eficiência, porque também assim dizer, eu consegui ensinar a tabuada do 2 para o pessoal, demorei 1 ano e meio, mas todo mundo soube. Quer dizer, eu alcancei o objetivo, eu tive eficácia, mas a minha eficiência foi muito pequena. Eu demorei muito tempo para... Então, não só a eficácia, mas a eficiência também é importante. E para que isso funcione, eu tenho que garantir uma atração do aluno. Porque se eu não estiver apaixonado, se eu não estiver minimamente motivado por aquele assunto, por aquele objetivo, eu não vou conseguir que ele se aproprie, né, daquele conteúdo, ou seja, eu vou diminuir a minha eficácia e com isso também vou diminuir a minha eficiência, ok? Então, o desenho de instrução pensa muito nisso aí. Eu tenho que pensar na eficácia, na eficiência e em como atrair o aluno. Vamos ler agora as condições de instrução, que é o parágrafo seguinte. Talvez quem se habilita? Camila, Marilúcia? Vamos lá, Camila. Pode ser. Então, lá. Já no que se refere às condições de instrução, deve-se observar pelo menos 4 fatores. O que deve ser aprendido, por exemplo, a simples compreensão é aprendida de forma diferente de habilidades. 2. Os estudantes, por exemplo, prioridade de conhecimento, estratégias de aprendizagem e motivação. 3. Os ambientes de aprendizagem, por exemplo, laboratórios para trabalho em grupo, salas ambiente, salas de aula e etc. E 4, as restrições de desenvolvimento instrucional, por exemplo, o tempo ou custo planejado para tal instrução. Ok. Mais um parágrafo? Marilúcia? Eu posso ler. Tá, então leia. Essa identificação de situações de instrução deve levar à seleção de métodos ou metodologias mais indicadas. Temos que ter em mente que, pela sua natureza probabilística, eu acho que é isso, e também pelos diversos fatores internos e externos do processo de aprendizagem, um determinado método ou metodologia pode ser mais ou menos adequado. Não se pode afirmar com 100% de certeza da efetividade de um determinado método em uma dada situação. A figura abaixo resume essa relação entre os métodos e as situações de instrução. Ok. Então, a figura é essa daqui que está projetada. Como é que vocês leem essa figura? Minha pergunta inicial, vou refazer. De cima para baixo, de baixo para cima, esquerda para direita para esquerda. Por onde você começa para fazer um desenho da tua instrução? Quem quer falar? Podia até reunir em pares. O ano passado a gente reuniu em pares para tentar fazer isso, tá? Mas agora está mais complicado, né? Então vamos fazer em pares de 1. O que vocês acham? A Ana começou a esboçar aí quando ela falou. Professor, Ah, hoje eu tenho a certeza de que eu nunca fiz um planejamento de aula, não é possível. tá. Por quê? Porque eu não faço, nunca fiz nada disso. Tá. Eu sempre vim. Tudo bem que eu não sou do ensino nem fundamental, nem médio, essas escolas, pedagogas e tudo mais. Eu vim da indústria, entrei no curso técnico e aqui fiquei. Mas, então, planejamento, zero. Mas muitas dessas coisas aqui, até hoje eu acho que eu faço metodologia ativa, porque muito do trabalho eu faço. Né? Por exemplo, eu dou aula de inglês, o nosso inglês é conversação. Eu começo as aulas, depois eu paro, faço uma análise da classe inteira e sempre coloco aquele que é mais esperto, que tem facilidade, com aquele que tem a maior deficiência da classe. E sempre deu certo.
né? Uhum. Aqui na escola, a avaliação das demais disciplinas é feita toda a aula. Terminou uma aula, o professor corrige, começa a próxima aula já nos erros dos alunos. Sim. Então, tudo isso não parte de metodologia ativa? Claro, claro. E você, de uma certa forma, quando você vai dar essa aula, apesar de você ter desenvolvido a tua metodologia de forma empírica, né, com a prática do dia a dia e tudo mais, o desenho de instrução só organiza um pouco aquilo que você acabou de dizer que faz. Quando você fala que você separa os alunos, que você faz. Quer dizer, primeiro você tem que saber o que eles têm que aprender. Concorda? Uhum. Você tem que saber quem eles são, onde que eles vão estar, se vão estar em que classe, se é no laboratório, onde que é. Né? Se você tiver que usar um PowerPoint, se vai ter na sala o equipamento. Quer dizer, de uma certa forma, você está vendo as condições que você tem para fazer a instrução, não é isso? Uhum. Que é o que está colocado aí do lado direito, não é? Ó, condições de instrução. Ou você começa pelos resultados que você deseja? Eu acho que eu começo pelos resultados que eu desejo. Quem mais começa pelo resultado? Não escutei. Ionei? Gidailma? Então muda É os dois. interessante. Não, é interessante. Eu tenho um berçário, né, lá na creche, então a gente pensa assim, nessa faixa etária de 0 a 3 anos, o que é que o meu pequeno ele precisa aprender? Quais são as habilidades, né, que a gente precisa estar trabalhando? Aí eu tenho também o maternal, que aí eu preciso que essa criança, através de uma avaliação, a gente identifique se a criança se reconhece. E aí onde a gente tem uma avaliação e aí parte exatamente desse resultado. Tá, aquela criança, a gente solicita para brinca bastante, faz um desenho, o resultado não é aquele que a gente espera. E a gente começa a estar identificando. É interessante, eu acho que na prática a gente faz isso, mas Sim, nunca parou claro. para pensar em qual a gente trabalha mais, trabalha menos, qual é mais eficiente. Né? Não, É não é nem questão interessante. de eficiência, é uma questão, às vezes, de organizar. Você sabe que tem pessoas que não, as pessoas que muitas vezes colocam as aulas da gente numa forma, né, que faz o design instrucional, elas, muitas vezes, elas partem dessas premissas para nos ajudar, inclusive, a organizar a aula. Então, assim, Não, se é alguém assim, eu souber... estou com a dor, né? Aí eu sei que o remédio ele vai trazer uma eficácia, mas Sim. eu preciso trazer essa eficiência de tomar o remédio na hora adequada. É interessante mesmo quando a gente traz para a realidade. Na verdade, antes de tomar o remédio na hora adequada, você precisa ter o remédio. Assim, Não é verdade? Então, veja, as condições de instrução, de uma certa forma, elas precedem o teu resultado desejado. Porque se você tiver definido o que tem que ser aprendido, aí que você vai saber o que você deseja como resultado. o melhor. Antes de definir, você não pode. Né? Que tipo de estudante que você tem? Você acabou de definir que para a faixa da educação infantil você age de uma forma e para o maternal outra forma. Por quê? Antes de saber que resultado você deseja, você tem que saber que tipo de estudante que você vai ter ali. Né? Que ambiente de aprendizagem que você vai ter a professora de inglês. Né? Sim, sim. Ela vai ter alguma coisa que possa ajudar em termos de audiovisual? Ela vai ter situações de aprendizagem que ela vai poder trabalhar com os alunos? Eles vão estar num ambiente que possibilite essa movimentação, um diálogo? Que tipo de restrição? Quer dizer, pode fazer barulho? Não pode? Às vezes, você está num ambiente, né, que é um anfiteatro e você quer fazer uma roda. Não dá para fazer. Então, as restrições, né, elas podem ser determinantes para como você vai organizar
a tua metodologia. Porque tudo isso vai te levar à metodologia, à tua instrução ter um desenho diferenciado. Então, você sabendo a sala, sabendo que tipo de aluno, sabendo o horário que você tem, sabendo o que deve ser aprendido, você vai, bom, agora ok, eu já tenho o meu ambiente, as minhas condições. Agora, o que eu desejo? Bom, eu desejo que os alunos cheguem até tal ponto, em quanto tempo, na aula, uma aula, ou em uma semana, ou em um mês, né? E como é que eu vou fazer para apaixonar esses alunos para que eles tenham motivação, que eles tenham a vontade, né, de usar ou de transformar a minha eficácia numa eficiência maior. Concorda? Vocês já fazem isso, tenho certeza, espontaneamente. Mas se vocês sistematizarem isso, pode ser que vocês consigam entender melhor que tipo de método que vocês vão usar para aquele tipo de situação de aprendizagem. Entenderam? Sim ou não? Então, cada disciplina tem que ser tudo diferente. Cada público, tudo diferente. Não obrigatoriamente, pode ser tudo. Quer dizer, se você analisar a situação de aprendizagem, que condições que você tem, as condições, por exemplo, para Gidailma, né, que trabalha com educação infantil, ela tem que ter um ambiente de aprendizagem diferente da professora de inglês ou do IONEI, ou, enfim, de alguém que trabalhe com o pessoal de ensino médio, por exemplo. Mas numa escola, numa reunião de professores, fica difícil a gente conversar entre todos, porque o de matemática é um sistema, o português vem de outro, biologia já é completamente diferente. Para chegar na atração pelo aluno, é totalmente diferente. Então, mas se cada um fizer isso com a sua disciplina, tá? E já trazer isso pronto numa discussão, por exemplo, de planejamento, vocês vão perceber que há coisas comuns que vão garantir eficácia, eficiência, atração para todas as matérias, que vão permear isso aí, que o pessoal chama de, como quiser, de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Quer dizer, a abordagem de um assunto biológico pode requerer conhecimentos matemáticos que você, trabalhando com o professor de matemática, é o tal famoso planejamento, né, vai concatenar as coisas de maneira que o aluno não se sinta perdido a hora que ele precisar de um conhecimento matemático no assunto biológico ou no assunto, sei lá, de português. Tá? Então, é isso que o desenho da instrução tenta mostrar. Quer dizer, se você tiver muito claras as condições de instrução e os resultados que você deseja, você vai escolher a metodologia que melhor se adequa para aquele assunto. Não precisa nem ser matemática, pode ser conjuntos, pode ser equação do primeiro grau. Não precisa ser toda biologia, pode ser botânica, mas não zoologia. Entenderam? Então, para isso é importante o que a gente conhece como planejamento da disciplina, ou um plano de aula, né, que aqui está colocado de uma forma mais tecnológica, né, que é o desenho da instrução, mas que, em última análise, mostra aquelas coisas que são as tradicionais. Né? Você tem que saber o que tem que ser aprendido, tem que saber quem é teu público, tem que saber as condições físicas que você dispõe e as restrições que você tem. Aí você desenha que resultado você pode conseguir e com que eficiência. Tá certo? E usar as ferramentas que você tem para atrair os seus alunos. E aí fala assim, opa, para esse assunto vou mandar uma dramatização. Ou vou passar um filminho antes. Tá? E uma coisa que eu acho que na próxima transparência que tem, que eu acho que é... Bom, aqui tem aquele diagrama que também está no capítulo, né? Que vai mostrar um pouco as inter-relações aí que o professor pode ter para garantir que esse desenho instrucional aconteça. Mas são coisas que você já faz empiricamente. Tá? E aí,
o capítulo termina com toda uma informação do professor com relação à gestão. Mas eu queria mostrar esse vídeo aqui antes. Você já conhece esse vídeo, não? Não. Ele é em alemão, então não ter som não vai absolutamente ter problema nenhum. Presta atenção, é rapidinho. Perceberam? Alô, alô? Me ouvem? Ela deu de presente de aniversário para ele um iPad, certo? E ele estava usando. Por que eu coloquei esse vídeo? Muitas vezes a gente usa uma metodologia porque é moda, e ou ela tem recursos tecnológicos que a gente não domina, ou ela tem coisas que a gente acaba não dominando, e com isso vem tudo por água abaixo, porque a gente usa de forma absolutamente inadequada, tá certo? Então, na hora de escolher a metodologia, também é muito importante que a gente conheça as nossas próprias limitações. Então, no Peer Instruction, é muito comum pessoas usar aquele Kahoot, já usaram Kahoot? Ou aquele Socrates, né? Alguém já usou? Alô, alô? Socrative. Socrative. Flashcard? Eu já usei. Quem que falou? Girailma? Camila. Camila. Eu uso para dar aula de inglês, os flashcards. Aula do quê? Não sei se vamos falar. De inglês. De inglês. Tá. E eles... tá. No flashcard você tem palavras ou tem figuras, como é que é? Isso, tem palavras e figuras, depende. Eu uso bastante para fazer jogos, porque de inglês eu dou aula para o Fundamental 1, né? Legal. Então eu uso para eles descobrirem, relacionarem a palavra com a imagem, formar frase com a imagem. Sim, isso é o típico do jogo, né? Mas o flashcard na Peer Instruction, ele pode ser usado quando o professor termina, então, uma discussão em grupo, ele quer saber se a coisa está bem incorporada, se os conceitos estão incorporados. Ele projeta uma questão com várias alternativas e usa flashcards de A, B, C, D, E, né? Para quem acha que a alternativa A levanta, ou coisas parecidas, ou então o Kahoot, né? que é um joguinho assim também, que os alunos acabam entrando na internet e respondendo no próprio celular a questão, né? E é legal porque é sempre joguinho, né? Então, os 3 primeiros a responder ganham mais pontos, tem um pódio lá, enfim. Então, isso acaba motivando. Mas se você não tiver condições de internet, você não vai usar o Kahoot e nem o Socrative, você vai usar um flashcard. Vai escrever lá A, B, C, D, E e vai entregar as cartinhas lá para os alunos. Tá? Tem outros, aqueles capcode, né, que o pessoal também usa em algumas aulas. E assim, ótimo, mas cada um vai ter que adequar a sua metodologia às condições que tem e aos recursos tecnológicos que tem. Nós temos que falar, eu vou usar o Kahoot, porque eu aprendi, né? E aí os alunos não terem celular, né? Ou não terem computador que possa fazer com que eles entrem na internet e façam a resposta. Melhor uma plaquinha de ABCDE mesmo, né? Ou até cartão colorido, né? A é azul. Quem acha que é A, levanta, e com isso você consegue saber se a classe está se desenvolvendo ou não. E tendo competição, e acho que a professora de inglês, eu esqueci, é a Ana, né? Uhum.
a Ana, quando dá essas aulas, eu garanto que o pessoal fica motivado, não fica? Eu faço aquele jogo de batalha, batalha naval em inglês. Eu Legal, faço jogo então. de soletração, eu uso essas cartas. Só Aham, que eu não deixo ler, memoriza e soletra, claro, né? claro. Eu faço jogo de horas com reloginhos e cartas. Eu Aham, adoro ir em loja de brinquedo, compro um monte de brinquedinho infantil, faço aham. tudo com inglês e uso com eles. É isso aí. E eles adoram, É. não é? Porque fica uma coisa mais, mais legal, né? Mais, como é que fala? Fica Uma dinâmico. coisa mais dinâmica, exatamente. O Então, que você, quando eu, escolhe isso, você já está pensando na eficácia, na eficiência, na paixão, né? eu sei que eu E, não vou deixar nenhum aluno fluente, porque eu só tenho 6 meses, mas eu tá, tento tirar aquela frase, eu não gosto de inglês. sei, Tirar que o inglês é que é para quem é chique e sabe falar, para inglês é para tá. todo mundo, Inglês é né? para todo Então mundo. eu ensino que Que qualquer triste saber pessoa isso. pode começar e Aham, depois, a partir dali, eles se matriculam nos cursos por aí e seguem na vida. E hoje eu tenho vários alunos que são fluentes e são professores também. que legal. Tem que E, tirar o não gosto, né? aham. Eu acho que se a gente consegue fazer tirar esse não gosto, e algumas matérias são mais fáceis de fazer isso, tem menos gente que tem esse não gosto. Mas tem algumas que são muito complicadas, né? Quando você começa, eu brincava quando estava aula de química, meu nome é Ângelo, né? Então eu punha AN, né? AN, aí punha, entre parênteses, H2O, 0 grau, né? E assim, bom, eu sou professor de química. Aí o pessoal assim, já sei que vão dizer que não entenderam. Mas, mostrando para eles que a gente pode brincar, né? E que as coisas são fáceis, né? É muito mais tranquilo. Né? Quando dei aula de química, eu tinha 9 classes de primeiro colegial à noite, com aula dupla. À noite, não sei se vocês se lembram, tem 20 possibilidades de aula, né? Eu tinha 18 aulas, 9 iguais toda semana durante o semestre inteiro. Era CN1A, CN1B, C, D, F, G, H, I. Tinha 9 colegiais, 9 primeiros colegiais. Eu dava atomística, distribuição eletrônica, eu usava a tabela periódica inteira, para eu não cansar. Então, a turma fazia distribuição eletrônica do oxigênio, a outra do nitrogênio, a outra do fósforo, a outra do enxofre, a outra do selênio, a outra do ferro, para eu conseguir me distrair e tentar motivar. E pior, que a aula dialogada é sempre legal. Mas quando você dá muita aula repetida, na nona aula, ninguém mais tem dúvida. Porque todas as dúvidas que o pessoal vai tendo, você vai achando uma forma de explicar que essa dúvida não surja. Tá certo? Então, quando chega na quarta vez que você está repetindo, as perguntas vão diminuindo, que você já sanou, quase que intuitivamente, aquelas dúvidas. Bom, aqui o pessoal teve dúvida, e quando eu expliquei, eu melhorei explicando assim. Quando você vai na outra turma, você já explica daquela forma. Né? Então, a repetição, a preocupação que você tem em motivar tem que ser sempre constante, principalmente numa aula mais expositiva. Tá? Mas também numa aula com metodologia ativa. Porque os alunos, normalmente, quando você chega e faz eles se reunirem em grupos, eles já ficam pensando, puta vida, hoje o professor não vai dar aula, nós vamos ficar aqui e não vamos aprender, entendeu? E é isso que a gente tem que quebrar, né? Para que eles se motivem, para que eles se apropriem mesmo do aprendizado. Tá certo? Vocês estão muito quietas ou eu estou muito... Teve E gente que não abriu a boca hoje. sabe o que Fala. acontece aqui na escola?
A gente dá 2 horas de aula para a turma A, tem um intervalo, vai para a turma B. Então, na turma A, vem todas essas perguntas. Sim. Quando chega na turma B, a gente já quer antecipar tudo que a turma A perguntou, a gente fica falando que a turma B não rende, que a turma B é chata, que a turma B não pergunta, que é desmotivada. Agora eu descobri o que acontece nas segundas aulas. É isso aí. E a gente faz isso, é quase intuitivo, né? E a nossa intenção é boa, assim como o inferno está cheio, né? De boas intenções, né? Mas, no final, a gente acaba tolhendo a possibilidade do aluno, em dúvida, poder participar. E com isso, ele perde uma oportunidade de participação e com isso fica mais chato para ele, né? Fala, poxa, tudo bem, aprendi tudo, mas aprendeu, quer dizer, entendeu naquele momento, mas não obrigatoriamente incorporou aquele conhecimento no seu, né? A gente costuma dizer, no seu córtex cerebral, né? É a córtex cerebral que tem que guardar aquele conhecimento para quando ele precisar abrir aquela gavetinha, ele puxar aquela fichinha daquele conhecimento e poder desempenhar, né? Você fala do inglês. Se o cara vai para a Inglaterra, não adianta ele falar assim, eu faltei nessa aula, porque eu não estava motivado. Porque ele não vai nem conseguir se exprimir, né? Porque ele vai ter que falar ou vai ter que falar, não é verdade? E aí ele vai aprender. Eu aprendi francês quando eu fui para a França, e eu costumava brincar, depois eu fiz escola, né? E o professor falava assim, você, de gramática, você vai muito mal. Eu falei, sim, porque eu aprendi na rua, eu não aprendi na escola. Então, assim, essa frase eu falo, e falo de uma forma correta, mas gramaticalmente eu não sei explicar direito por que eu falo daquele jeito. Porque eu brinco, né? Aprendi na feira, aprendi na rua, né? O Piva, que é um jovem ligado na tecnologia, né? Ele me ensinou aí a ter umas perspectivas um pouco mais, como é que fala? Mais audaciosas com relação ao ensino. Então, não vou agradecer o vírus absolutamente, né? Mas a gente nunca teve tanta discussão de metodologia. Eu já participei de um webinar na Unicamp com um pessoal da Universidade do Minho, de Portugal. E eles estavam falando exatamente isso. Nunca se teve tão pouco preconceito, até porque a gente não tem outra opção, né, de utilizar tecnologia e metodologias à distância, né, remotas, não chega a ser um EAD, né, um ensino remoto, mas nunca professores se recusavam antes terminantemente a discutir o assunto. Hoje ele pega e vai e usa, porque ou ele usa isso, ou ele não usa e os alunos dele não têm como sobreviver nesse período de pandemia. Não dá para a escola falar, tem gente que está defendendo isso, o que é ridículo, né? Vamos parar tudo, ano que vem a gente recomeça. Tá, mas então vai ser um ano perdido? Só que esse ano perdido não foi perdido. Quer dizer, teve nascimento, teve um monte de coisa. Porque não dá para acumular 2 anos de primeiro ano de faculdade, ou 2 anos de primeiro ano colegial. Vamos começar de novo o primeiro colegial. Mas eu já tenho formado do 9º ano e vou ter outros agora. Então não faz 9º ano também. Mas não dá para a gente anular um ano na vida das pessoas. E isso, de uma certa forma, tem nos obrigado a ser mais criativos e talvez mais tolerantes com algumas coisas, alguns purismos que a gente tinha e que hoje está tendo menos. Porque os alunos vão colar se fizer a prova em casa. E eles não colam presencialmente? Talvez menos, mas e se ele colar? Qual vai ser o resultado dessa cola em 1 ano de escolaridade, em uma disciplina, entendeu? O que isso vai repercutir? O azar vai ser dele.
além de tudo. Ele vai ter que correr atrás, em algum momento, do conhecimento que ele não quis adquirir agora. Então, a gente se preocupa tanto com o formalismo da lisura e esquece que o processo é um processo de aprendizagem, e a aprendizagem é do estudante. Ele tem que ativamente aprender. Claro que eu tenho que facilitar que isso aconteça. Então, eu vou fazer essa facilitação, vou fazer essa gestão e entregar a bola para ele. A gente é muito paternalista e, ao mesmo tempo, muito policial, né? A gente é paternalista porque quer ensinar tudo mastigadinho. E depois é muito policial porque quer fazer uma prova e ficar, né, com a varinha ali, não olha para o lado, não sei o que, não sei o que lá. Eu vi uma webinar com o presidente da Univesp, que ele falou assim, nós estamos com um programa agora, e tem programas, né, de vídeo vigilância, o aluno virou o olho para o lado, a prova dele é anulada. Tá, mas basta ele não virar o olho do lado, que a prova dele não é anulada. Ora, põe alguém na tua frente. Você não vai desviar. Alguém vai te falar a resposta. Entendeu? Tem 1000 maneiras da gente fazer a cola. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente autoriza o cara a marcar o exame da autoescola. Não é verdade? Porque a gente sabe quando a gente tem condição. E se quiser meter as caras sem essa condição, vai reprovar. Vai para fazer de novo, até passar. Não é verdade? Pensando nisso, tem uma frase aí de efeito que eu gosto sempre de colocar, mas na organização atual, as metodologias passivas podem dar lugar à metodologia ativa. Não pode? É utopia? Não, obrigatoriamente. Né? Agora, para isso, eu preciso preparar professor, mas também preparar aluno. Agora, como é que eu faço isso na sala de aula? Vocês tiveram aula com a Luciane, né? Ela mostrou alguns espaços de aprendizagem que com certeza deve ter apaixonado vocês, né? Ou não foi esse o assunto? Foi. Foi? Foi. E é claro que num espaço mais adequado, as coisas fluem melhor. Mas enquanto a gente tiver sala de aula, vamos usar o que a gente tem. Olha lá o desenho da instrução. Vamos ver os recursos que a gente tem e usar da melhor forma possível aquilo que a gente tem. Não é verdade? As aulas que a gente dá podem virar momento de aprendizagem. Quer dizer, o aluno vai ter o seu momento, ele vai estudar e vai vir na escola para um momento de aprendizagem, para tirar dúvida, para conversar. A aula formal, como a gente concebe, pode não existir mais. Né? A disciplina que a gente dá, né, com começo, meio e fim, pode deixar de existir e virar um tema. E o aluno se certifica naquele tema quando ele se sentir capaz. Eu não estou fazendo prova para isso. Eu não preciso ter um conjunto de disciplinas para formar uma carreira. Eu posso ter um itinerário formativo. Né? Esses temas vão dar tal competência, tal conhecimento. E com isso, o próprio aluno vai criando os seus itinerários formativos, sem entrar num curso de engenharia obrigatoriamente, ou num curso de biologia. Ele vai transitando e se formando naquelas competências, naqueles conhecimentos que ele julga interessante para a sua vida. Né? Ele não ingressa mais num curso, ele ingressa na universidade. Né? E ele não integraliza o curso quando ele cumprir a carga horária. Ele integraliza quando ele tiver as certificações necessárias para aquela carreira. Né? E aí eu vou permitir que cada um tenha a sua velocidade e não ficar trabalhando com as médias, que é o que a gente faz hoje em dia. Né? E o diploma não vai ser o cumprimento do currículo, vai ser a soma das certificações. Então, ele pode entrar pensando em tirar um diploma de biólogo e sai como físico. Né? Porque os itinerários, ele foi se apaixonando por coisas diferentes daquilo que ele achou que iria motivá-lo. Né? A culpa disso, normalmente, é do professor, sim. Eu não estou falando para não ter professor. O professor vai estar lá, motivando, apaixonando o aluno. Né? Hoje ele leciona, ele passa a gerenciar, ele vai ser o gestor. Tem gente que fala que o professor vai virar um curador da aprendizagem, como os curadores das exposições de arte e tudo mais. Né?
E o tempo que hoje é da disciplina vai ser o tempo do aprendizado. E com isso, eu vou ter, claro, no ensino superior isso fica relativamente mais possível de acontecer, mas depende muito do preparo e da formação que o aluno vai ter desde lá da Gidailma, lá na educação infantil. Né? Porque se eu permitir que o aluno se aproprie do aprendizado, eu vou fazer com que ele tenha essa condição de desenvolver um curso com esse tipo de estrutura, que não essa da organização atual. Tá certo? E uma coisa que eu costumo sempre mostrar, e esse é super rápido esse vídeo, mas é uma coisa que o pessoal acha que é importante, mas é imprescindível, que é isso aqui, ó. A motivação é tudo, né? E quando você apaixona o aluno para ele correr atrás, ele vai vencer as dificuldades e vai conseguir fazer com que o aprendizado se realize. Então a gente não tem que se preocupar muito, né, com essa parte da checagem. A vida vai se encarregar de checar o tempo todo. E eu costumo brincar, mas não é brincadeira não, eu fiz biologia na Unicamp, que é uma universidade considerada de ponta, de excelência e tudo mais, e eu não tenho capacidade de me sentir um biólogo, né, ou de fazer um concurso, ou de fazer uma prova de zoologia de invertebrados, que eu aprendi um dia, eu vou repetir. Tá? Tenho certeza que eu vou repetir. Tá? Por quê? Porque eu fiz isso faz muito tempo. E por quê? Porque isso não me motivou, isso não me trouxe emoção. Né? E a gente se emociona e faz aquilo que gosta. Né? Então, eu posso não ter colado em zoologia quando eu estudei zoologia na faculdade. Só que isso não permitiu que eu aprendesse, incorporasse e guardasse esse conhecimento por 30 anos. Tá? Então, eu esqueci. Do mesmo jeito, ou talvez um pouco menos, do que um aluno que tenha colado. Agora, se eu for dar aula de zoologia um dia, no ensino médio, como professor de biologia eu vou pegar o livro e vou estudar. Né? E vou reaprender, ou vou recordar, ou vou tirar daquelas gavetas que estão lá empoeiradas no meu córtex cerebral, aquilo que eu aprendi. Por isso que é importante, quanto mais a gente fizer com que o aluno viva o aprendizado e faça ativamente essa aprendizagem, mais ele vai ter isso incorporado, porque ele vai vivenciar, ele vai fazer, e com isso o córtex vai fazer com que isso permaneça na memória por um tempo muito maior. Daí, então, a gente incentivar as metodologias ativas e o ensino, né, a partir de projetos, a partir da vivência do aluno no próprio aprendizado. Porque isso faz com que ele faça, sei lá, o Enem, o ENAD, ou a vida dele, né, de uma forma diferente daquela com que a gente acabou aprendendo quando tinha só aulas passivamente, e mais do que isso, né, de uma forma com que a gente, um pouco depois, acaba esquecendo e acaba não sendo capaz de mostrar que aprendeu algo que até passou, e às vezes até com nota boa. Eu tive 10 de cálculo na faculdade. Tá? Minha nota, no meu histórico escolar, é 10, numa escala de 0 a 10. Tá? Não foi em Portugal que é de 0 a 20, ou em algum lugar que é de 0 a 100. Né? E se você me perguntar, mandar fazer uma integração, uma derivação, eu não sei fazer. Tá? Na época eu sabia.
Claro que se eu pegar um livro hoje, eu vou acabar revivendo aquilo e talvez com mais facilidade de alguém que nunca tenha visto. Tá? Mas é pouco, né? Se me pedirem para fazer uma integração, eu não vou saber. Eu sei recitar o Toby, né? E eu falo até com sotaque. Não falo I am, eu falo I am. Né? Porque eu aprendi a recitar o Toby lá na 7ª série. Que nem era a 7ª série. Era 3º ano ginasial. Top. Não é isso? Top. Eu vi o Toby no 3º ginasial, no 4º ginasial, no 1º colegial e depois não tive mais inglês. Mas se eu tivesse inglês na época, começava sempre com o Toby. Né? Depois o Tuave, né? Que pode alguém mais chique falar Tuave, e assim por diante. Tá certo? Por isso que hoje eu falo muito bem, né? Ok? Comentários. Camila. Não, pode falar. Não, desculpa, fale. Não, eu vou falar que eu, como professora de inglês, eu tenho que defender que, na verdade, não é bem assim. Os Na minha alunos... época era. Então, mas será que às vezes não é um pouco também porque o aluno acaba não dominando o conteúdo e acaba nomeando tudo como verbo to be, né? Porque acontece isso também. Eu tenho aluno que às vezes chega no 9º ano e eles falam: professora, o que vai aprender esse ano? É verbo to be? Só que isso eles viram lá no 6º ano. Claro. Então, eles não sabem dar, às vezes, nome aos bois ali. Porque não é... Cada Pode ano ser. isso, né? É um conteúdo. Eu não sou uma pessoa exagerada, mas infelizmente eu tive muito azar com professores de inglês, né, no 3º e no 4º ano ginasial. E eu tive, na época, a gente tinha francês no 1º e no 2º ano e inglês no 3º e 4º. E eu tinha tido uma professora de francês muito boa, que ensinava um pouco como vocês falaram aí, quer dizer, com bastante joguinhos, com palavra. A gente era exercitado, né? Ela usava um livro, que era um livro que a Aliança Francesa usava. Então, isso motivava. E a gente seguia as lições, né? Do Messier Vanson, saindo do Canadá, indo para Paris. E era o livro da Langue de Civilisation Française, que até hoje é um livro que é considerado bom. Aí chega no professor de inglês, ele não adotou o livro, e aí ele vinha, nós aprendemos, como é que é? Oh, Susana, I Don't Care For Me, I Go to Louisiana, até hoje eu lembro. Mas a gente ficou um bimestre para aprender essa maldita dessa música, entendeu? Ele era muito ruim. Ele não, a gente não queria aprender, e ele não queria ensinar. Então a gente ficava as 2 aulas de inglês semanais fazendo bagunça, falando besteira. E ele de vez em quando conseguia, então, entendeu? Aí quando nós chegamos no 4º ano, o professor era o mesmo. E já tinha desistido da gente. E aí ficou. Porque também assim, chegava no final, ele passava e não é... Eu não defendo essa progressão automática. Eu defendo uma progressão automática em que todo aluno passe sabendo. A gente passou sem saber nada. Quando chegou no 1º colegial, mudou de professor, e aí, assim, eu quase reprovei em inglês. Mas eu odiava de paixão, porque o cara foi muito estúpido. Eu acabei não só não me apaixonando, como pegando uma birra incrível, que me atrapalha até hoje. Estava falando com o Celso, quando eu entrei, vocês não tinham chegado, eu passei um mês em Londres, fazendo um intercâmbio para ver se eu aprendia essa porcaria desse idioma, né? E assim, eu fui obrigado a ler na faculdade e tal. Até hoje eu tenho uma trava para falar que é impressionante. Entendeu? Isso dá para não é um divã aqui, mas é um pouco isso, né? Então, se a gente conseguir motivar o aluno para ele perder esses medos, esses fantasmas, nessa idade, pô, 3ª série eu tinha quanto?
12 anos. Né? Terceiro ano ginasial, 11, 12, 13. Dessa época, eu tenho uma frustração com a língua inglesa, que aos 65 eu não consegui ainda perder totalmente. Apesar de ser a língua, né, eu brinco, a língua da matriz. Ou você fala inglês ou você não, né? No mundo científico, ainda mais. Publicar trabalho, tem um monte de trabalho publicado em inglês. Claro que eu não escrevi nenhum deles. Escrevi em português, mandei alguém traduzir e pronto. Entendeu? Ó, vou chorar agora na próxima. Fale. Luciane, Camila, é isso aí. Não é mais assim. E espero que em nenhuma escola seja assim. Né? Para que as pessoas consigam ter esse domínio e perder esse preconceito, né? De falar um segundo idioma é super importante. Né? Agora, professor, Sim, professora. nesse momento que nós estamos de pandemia, né? Então, hoje eu estava conversando com a minha sobrinha, eu falei assim, olha, você não está de férias, você tem que ter uma metodologia de estudo diária. Claro. Acorda, não precisa ser 6 horas da manhã, acorda às 7, toma um banho, senta à mesa, estuda até o meio-dia. Claro. Porque quando Ia ficar na escola. Ele ficaria na escola. Eu falei, quando voltar às aulas, os seus amiguinhos que estudaram, eles vão estar à frente dos seus conhecimentos. A professora vai ter que ficar muito mais tempo em cima de você, você vai ter que fazer muito mais lição para acompanhar, né? Então, assim, meu filho vai na creche, ele tem 3 anos. 3 meses que ele fica afastado, eu tenho certeza que ele perdeu muita coisa que ele poderia ter desenvolvido. Agora, eu sou completamente despreparada para fazer esse trabalho dentro de casa. Não tenho noção do que as professoras fazem com eles em sala durante esse tempo. Né? Então, assim, na televisão, ontem assistindo, todos os programas de comédia estão utilizando os pais desesperados porque não conseguem ajudar os filhos a estudar em casa. Tanto conteúdo bom na internet, com tanto vídeo. Né? Hoje eu estava mostrando até para minha sobrinha, falei, olha, esse assunto tem vídeo, clica assim. Ela ficou do meu lado e assistiu. Nossa, que legal, tem tudo isso. Eu falei, tem muita coisa boa. Tem sim. Cada um na faixa etária, na sua área, somos totalmente despreparados. Sim, e é claro que essa situação ela é uma situação emergencial. Algumas pessoas, como você está se esforçando para minimizar, mas algum prejuízo vai ter. Né? E depois vai ter que correr atrás do prejuízo, a gente, adulto e criança também. Agora, o que não pode é fazer com que isso fique uma coisa, um buraco negro, né, na vida das pessoas. Porque aí vai ser complicado. Né? Tem todo tipo de problema. Minha irmã dá aula de arte, eu já falei, né? Ela tem um cachorrinho. Cachorrinho é cachorrinho de madame. Né? Quando ela saía para dar aula, ele não gostava, porque ela saía para dar aula. Ficava com a minha mãe, que tem 90 e tantos anos, e fica tomando conta da minha mãe, na verdade. Agora, o cachorro dorme com as pernas para cima. Ele está curtindo adoidado, porque ela está em casa. Tá certo? Mas, a hora que ela for voltar para a aula, ele vai dar um super trabalho. E, infelizmente, a gente tem feito um pouco isso com as pessoas que estão com a gente em casa, em alguns casos. Né? Deixa aí, deixa aproveitar, deixa brincar, vamos curtir e tal. E a gente não tem muita disciplina, né? E, infelizmente, isso tem um pouco a ver com esse paternalismo da aula, porque a aula mastigadinha é paternalismo. Né? E aí a gente fica com esse paternalismo até os 17, continua com ele na universidade, e quando chega na vida, a gente descobre que tem que se virar. A gente aprende a ser o que a gente se formou depois que se formou. Com vocês foi assim, comigo foi assim. Quer dizer, eu acabei
fazendo mestrado, doutorado em biologia celular, e acabei me aprofundando e tal. Mas os meus amigos que foram para a sala de aula, e eu quando fiz química, eu fui dar aula de química, aí que eu fui aprender química, química geral, química orgânica, fisicoquímica, porque você tem que se aprofundar daquilo, incorporar aquele conhecimento para poder transmitir de uma forma que você seja compreendido. Esse exercício é que te ensina a ser profissional. Se a gente conseguisse fazer isso no dia a dia da aula, seria muito melhor. Mas fica mais cômodo, a gente já dá mastigadinho, cobra na prova, o aluno desempenha bem, vai para a festa e um dia que ele precisar, ele vai ter que voltar tudo. E um pouco esses exames de massa têm obrigado as escolas a repensar isso também. Porque no ENAD cai coisa que você viu, ou no Enem, lá embaixo. Então, antes não tinha. Quem ia fazer vestibular, fazer cursinho. Para quê? Para recordar aquilo que já viu. Por quê? Porque já viu e esqueceu. Aí faz o cursinho, conhecimento enciclopédico, passa no exame vestibular e depois você vê as barbaridades. Eu duvido que um jornalista, que uma pessoa da área de letras não tenha tido noções de biologia. E um biólogo não tenha tido noções de português. E você vê pessoas formadas cometendo erros de concordância nominal, não é nem verbal, é nominal, que eu que já não tenho mais cabelo, consigo ficar com o cabelo em pé, fica os do braço, né? De vergonhoso que é. Né? A pessoa, quer dizer, falar de maneira coloquial é uma coisa, mas falar errado é muito diferente. Não ter redação própria, né? E as pessoas não têm. Por quê? Porque nunca o professor... Eu quando comecei a dar aula, acho que eu já contei isso para vocês, minha primeira avaliação, eu falei para o diretor, a prova era a escola que fazia, o diretor falou assim, nossa, suas questões são muito pouco claras, né? Eu pensei comigo, o cara é professor de história, imagina, claro que ele não entender é química. Aí ele falou, você devia ter mais cuidado com o português, porque tem erros de português muito graves. Eu disse, mas o importante é fórmula, é química. Não, não é. A gente tem que se comunicar, né? Aí eu comecei a aprender português e me preocupar em falar, escrever corretamente, porque falar, continuo falando de forma coloquial e também com os governantes que a gente tem, estão falando um português absolutamente erudito aqui, né? Mas, enfim, a gente acaba se acostumando a não cobrar essas coisas, né? Então, no Paula Souza, quando eu entrei na CESU, o inglês ficou obrigatório em todos os semestres, para dar um segundo idioma. A crítica foi imensa, porque o pessoal falou assim, mas como? O pessoal não sabe nem português, agora quer virar curso de inglês? Assim, mas gente, todas as aulas são dadas em português. A hora que as aulas forem dadas em inglês, acaba o curso de inglês. Mas enquanto não for, agora eu tenho que corrigir um pouco os erros gramaticais do português, também em matemática, também em química, também em física, se eu der a prova em português. E se um dia conseguir dar a prova em inglês, eu vou ajudar a que seja um inglês correto, né? O inglês que você escreve, o inglês formal, e não esse internetês que o nosso aluno acaba falando e muitas vezes a gente acaba aceitando. Né? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que pensar na hora de escolher a metodologia e tentar cada vez mais fazer com que o aluno trabalhe e vivencie aquilo. Né? Por isso que eu sou a favor de um curso sempre baseado em projeto, para não ficar fazendo projeto o tempo todo, para que ele consiga vivenciar aquele ferramental que ele está se apropriando, muitas vezes só de forma teórica. Né? Minha fala de inglês, Camila e Ana, tá vendo? Ainda tive, duas para mim, né? Mas eu sempre tive professores péssimos de inglês, Coisa, né? até o terceiro colegial. Inclusive, eu estudei no Anglo. E o professor,
sabia, ele era nativo, indiano, sabia para ele, mas não encantava o aluno. Tá. E depois que eu terminei o terceiro colegial, que comecei a aula com uma professora, nossa, excelente. Aí me apaixonei. Pronto. Aí Mas acabou. foi tardio também. Bom. Aí nunca mais. Agora, em Você fez compensação, letras? eu fiz, não, eu estudei no Canadá. Ah, tá. Eu fiz intercâmbio Que legal. de 6 meses no Canadá, estudando todos os dias, ia para a escola e concluí o curso lá, né? Mas Em não que fiz cidade? letra. Eu morei em Ottawa. Ottawa. Não conheço. Vou conhecer esse ano Ai, que vem. maravilhoso. Ottawa é bom porque é pertinho de Montreal, Toronto, Eu quero Niagara conhecer justamente Falls. isso. Meu sonho de criança era conhecer Montreal por causa do curso de francês, da primeira série ginasial. Que o livro, a família saía de Montreal para ir para morar em Paris, né? E isso Francês é meu sonho. Eu falei que ainda vou aprender. Mas espanhol não tenho chance nenhuma. Olha, eu hoje espanhol eu consigo participar em congresso, estou falando. Eu já deixei de falar o portunhol. Eu estou falando espaguês. Porque são 2 sílabas de espanhol e só uma de português. Então, o meu portunhol é mais hispânico do que um portunhol normal. Não sei se... Ainda cometo vários erros por causa dessa semelhança. Com as nossas dificuldades, a gente consegue aprender que nem todo aluno vai ser fera no inglês, como nem todo vai ser fera na matemática, nem todo vai ser fera no português. Verdade. Agora, um pouquinho ele vai ter que render, né? É isso aí. E vai ter que se virar, né? Eu tenho viajado bastante aqui pela América do Sul com o espanhol que eu fui desenvolvendo autodidata, com livros e cursos que eu compro sempre, né? E acabei, assim foi com o italiano, assim foi com o francês. Eu só não falo inglês. As latinas todas eu chego na Itália, falo italiano, chego na Espanha, falo espanhol, chego em Portugal, falo português. Tá? E olha que é difícil, hein? Às vezes é mais complicado entender o português do que entender o madrilenho, do que entender um romano, né? Porque ou povinho para falar rápido. Mas alemão não. Aí tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Então, mas quem gosta de viajar acaba aprendendo por necessidade, realmente, de se virar, né? Ou então fazer aquelas coisas mais chatas que eu não gosto de fazer, que é contratar uma excursão com um guia que fale português e passar, né, no Pão de Açúcar, no bondinho do Corcovado, no Corcovado, Pão de Açúcar, conhecer Copacabana, né? Aí é mais complicado. Ou então tem muito dinheiro e contratar um intérprete, né? Mas quem é professor nunca vai fazer isso, né? Então, eu prefiro essas coisas de se perder na rua e conhecer o que o povo fala, né? O pessoal dormiu aí? O pessoal que está... Gente, era isso. Eu espero que a motivação para vocês pensarem uma metodologia e variarem essa metodologia faça com que vocês aprendam mais a se apropriar dessas coisas com os alunos de vocês. Tá? Porque é bem... Todos vocês já fazem, pelo que eu pude perceber, até por conta quando a gente se motiva para fazer um determinado curso, é porque a gente tem alguma afinidade com aquilo, né? Então, normalmente, quem faz é quem não precisa fazer. A gente acaba dizendo isso, né? Quem está nos webinars. Agora, a gente faz a coisa mais intuitiva. E tem muita coisa cientificamente sendo elaborada que faz com que a gente repense um pouco esses processos cognitivos e tente mexer mais com a emoção, né? A emoção é tudo para o aprendizado. Sem emoção não há aprendizado, e já está cientificamente... Neurocientista está absolutamente convencido disso, porque, né, o tal do hipocampo, né, Piva, que é quem coleta essas informações e manda para o córtex cerebral,
ele funciona com emoção, sem nenhum tipo de preconceito e nem de moral. Tá? A emoção pode ser boa, pode ser ruim. Não é só a emoção bonitinha. Eu vou guardar uma coisa escrota com a mesma facilidade que eu vou guardar uma coisa singela. Tá? Porque se as duas me emocionarem, ainda que uma emoção seja uma emoção ruim e outra seja uma emoção boa. Mas para o aprendizado é a mesma coisa. Então, se a gente emocionar o nosso aluno, às vezes até com ódio, né? Eu fui fazer química porque eu odiava a professora de química do primeiro colegial. E eu queria mostrar para ela que eu sabia. Isso foi me motivando e eu tinha emoção de mostrar para ela que eu sabia e aprendi e me apaixonei pela química. E assim, acho que você, o inglês aí, né? Teve professores péssimos e acabou sendo professora de inglês. É verdade? As emoções é que nos levam, são tantas emoções, como diria gente, o Roberto Carlos, nessas lives, ele, tudo bem que ele tem 80 anos, mas ele está acabadaço, não? Eu vi, eu falei, gente, ele está construído, né? O rosto dele, meu Deus! Eu fiquei impressionado. Os comentários. Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês aí já começam a ir para o segundo tempo do curso, né? E que isso motive vocês. E quando vocês forem fazer a monografia, o trabalho de vocês, contar com a gente, né? Contar comigo. Eu tenho muito prazer com a pouca tecnologia que eu domino, né? Mas eu tenho tempo de janela. E a janela, às vezes, ajuda a desvendar e a aprimorar algumas coisas aí. Então, sejam felizes aí e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha, obrigada. Obrigado a vocês, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, Piva. A gente Tchau. se vê sempre. Obrigado. Até, obrigado a vocês. Bye. Falta menos de um minuto, vai acabar a qualquer momento.